Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite mais uma vez. Ficamos aqui de continuar e retomar o nosso conteúdo a partir de peça acusatória, para dar sequência aí ao nosso conteúdo. E essa aula é a aula 4, respeito de ação penal. Teremos mais uma aula, seria a aula 5. Depois, ação civil pública na sequência. Perdão, ação civil ex delito na sequência. E nós finalizamos a nossa ementa aí da cadeira de Direito Processual Penal 1. Ok? Então, peça acusatória, pessoal, ela pode ser uma denúncia ou uma queixa-crime. Denúncia quando for ação penal pública, condicionada ou incondicionada, e queixa-crime quando se tratar de uma ação penal privada. Ação penal privada personalíssima, ação penal privada exclusiva ou ação penal privada subsidiária da pública. Toda e qualquer espécie de ação penal privada é iniciada por meio do oferecimento de uma queixa-crime. E toda ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, inicia-se com oferecimento da denúncia. Eu estou falando aqui inicia-se para chamar a atenção que a peça inicial é essa: denúncia, ação penal pública, queixa, ação penal privada, porque há uma discussão se o processo nasce com oferecimento ou com recebimento da peça acusatória. Ok? Mas aí a gente, perdão, a gente pula isso aí que não interessa aqui no momento para a gente. Pessoal, requisitos da peça acusatória. Eles estão elencados lá no artigo 41 do Código de Processo Penal e aqui eu vou dar um pulinho lá com vocês para a gente entender melhor, porque esses requisitos, alguns deles obrigatórios, outros nem tanto, mas de suma importância para a compreensão, para a confecção, melhor dizendo, da peça acusatória. Vejam bem, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a qualificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Percebam os 5 requisitos aí no caput do artigo 41. Então, na denúncia ou na queixa deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, por exemplo, a sua identidade física, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, pessoal, vamos explorar esses requisitos previstos aí no artigo 41 do Código de Processo Penal para a gente aprofundar mais. Antes, só mencionando aqui a vocês, a redação desse artigo 42, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal, o princípio da obrigatoriedade da ação penal e o princípio da indisponibilidade da ação penal que a gente já tratou. Artigo 42, o MP não poderá desistir da ação penal. Por que desse ano? Princípio da indisponibilidade da ação penal pública. E não é só da ação, é também do recurso. O recurso interposto, o MP não pode desistir desse recurso. Artigo 576. Só um adendozinho aqui para a gente incrementar a aula. Mas, começando aqui pelos requisitos da peça acusatória, artigo 41, exposição do fato criminoso. O que é expor o fato criminoso? É exatamente narrar, é a narrativa do fato delituoso com todas as suas circunstâncias. Pessoal, narrar significa ali descrever o que aconteceu, como aconteceu o fato, quando aconteceu, por que aconteceu e contra quem aconteceu o fato. Então, assim, como aconteceu, o que aconteceu, que fato foi que aconteceu, tem que descrever lá o fato delituoso, a forma como ele aconteceu, o modus operandi utilizado pelo acusado, quando aconteceu, porque vai definir o tempo do crime, isso é importante, onde aconteceu, local do crime. Isso não é tão rigoroso o local do crime, por exemplo, mas é interessante consignar. Quanto mais elemento individualizador do fato criminoso, melhor. E também do próprio acusado, evidentemente. Como aconteceu, como se deu o modus operandi, como o crime foi praticado. Foi praticado mediante a forma qualificada ou com a prática de uma causa de aumento de pena. Isso tudo tem que ser consignado na peça acusatória, pessoal. Isso tudo. Por que aconteceu? É exatamente o motivo do crime, a motivação. Todo crime tem uma motivação. Então tem que ser consignada lá na peça acusatória o porquê da prática delitiva. E contra quem aconteceu. Quando o autor, o promotor de justiça ou o querelante vai confeccionar a peça, indica aí, evidentemente, a vítima do crime. No caso, a ação penal privada, o querelante, a própria vítima é ele. É o ofendido do crime. A ação é de iniciativa privada, portanto, é ele que promove
a ação penal, ele, o próprio ofendido, ele, a própria vítima. Então, pessoal, a narração fática é de suma importância, é ela que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo penal, até porque, vou falar aqui, vou repetir várias vezes, o acusado se defende dos fatos narrados e não da classificação do crime. Por isso que se diz que a classificação não é um requisito obrigatório. Mas a narração fática tem que ser clara e definidora de todas as circunstâncias de como foi praticada a conduta delitiva. Repito, por que essa importância? Porque ali se permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, da narração fática e não da classificação. O acusado se defende dos fatos narrados, tanto é que se o promotor narrar a conduta de roubo, a prática de roubo, na narração fática, e lá embaixo ele classificar como furto, o juiz vai condenar o acusado pelo crime de roubo, que tem pena maior. E o acusado, ele tem que se defender da narração ou da imputação do crime de roubo. Por quê, tá dizendo? Porque lá, no corpo da denúncia, está narrado a prática de um crime de roubo, artigo 157, apesar da classificação ter indicado o artigo 151, mas, como o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, ele tem que se atentar a se defender do crime de roubo e não do crime de furto nesse caso. Por isso que a narração fática é muito importante. E vice-versa também. Se o cara praticou um roubo, mas o promotor narrou na denúncia um crime de furto, ele vai se defender do crime de furto. Paciência. Se defende dos fatos narrados. A não ser que aí haja aplicação da mutatio libelli, artigo 384, vocês vão ver mais à frente, eu não vou tocar nesse assunto agora. É possível, mas o que eu quero que vocês foquem é o seguinte: o acusado se defende da narração fática. O acusado se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da classificação atribuída ao crime. Tanto assim que, quando o crime é praticado na modalidade culposa, a acusação tem que indicar na peça acusatória qual a espécie de culpa, em que modalidade de culpa o acusado incidiu, se foi imprudência, negligência ou imperícia do acusado. Sob pena aí de se considerar inepta a denúncia. Então, tem que haver aí a indicação da espécie de culpa quando o delito for praticado nessa modalidade. Por exemplo, um homicídio de trânsito, homicídio na direção de veículo automotor, que a princípio e em tese é considerado como homicídio culposo. Tem que se indicar o porquê aí não é nem o porquê, indicar a modalidade de culpa para se construir a narração fática. Então, pessoal, tem que se descrever em que consistiu essa modalidade de culpa, sob pena aí de eventual inépcia da peça acusatória. Então, um defeito na sua narração fática, que Antônio Scarance, um doutrinador excelente do Estado de São Paulo, ele diz que quando há uma narrativa extremamente defeituosa na peça acusatória, ele denomina isso de criptoimputação. Então, o que é uma criptoimputação? É um defeito grave na narração fática da peça acusatória que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. Criptoimputação na visão aí de Antônio Scarance. Agora, por exemplo, eu mencionei aqui, vou repetir, pode ser oferecida uma denúncia sem indicar o local do crime? Pode. Mesmo na narração fática, tem que narrar o fato, por exemplo, o homicídio com a sua circunstância, indicando se foi homicídio qualificado ou simples, eventualmente se houve alguma causa de aumento ou não. Mas local do crime é elemento importante, assim, é de suma importância, melhor dizendo, é um elemento essencial ou um elemento acidental? A princípio é um elemento acidental, ou seja, não precisa ser aí descrito inicialmente, se não se souber o local do crime, e isso não vai gerar inépcia da inicial. E aí, pessoal, eu já aproveito para diferenciar, porque na descrição fática existem os elementos essenciais que obrigatoriamente devem constar na peça acusatória, e existem os elementos acidentais, que a sua ausência nem sempre vai impedir a reação do acusado. Vamos dar uma olhadinha aqui no material para ficar melhor o entendimento. Esses elementos acidentais e essenciais, percebam aí, os elementos essenciais são aqueles que devem estar presentes em toda e qualquer peça acusatória, pois são necessários para identificar o fato típico praticado pelo agente. Sua ausência será causa de nulidade absoluta. Elementos acidentais. Os elementos essenciais aqui, os acidentais são aqueles relacionados a circunstâncias de tempo ou de espaço, no caso, o lugar do crime, ou então o tempo, o local
perdão, a hora em que o crime foi praticado, e aí nem sempre ele afeta a reação do acusado. Por isso que um vício nesse sentido, em relação ao elemento acidental, é causa de nulidade relativa. Então nem sempre vai obstruir a reação do acusado. E aí eu já aproveito para reforçar aqui o que eu já disse. Quais são as circunstâncias na denúncia que devem constar obrigatoriamente na denúncia ou na queixa-crime? Circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, sob pena de o juiz não poder condenar na forma qualificada ou com a majorante. Isso porque, pessoal, as circunstâncias agravantes, elas não precisam realmente serem narradas, porque há previsão legal do artigo 385 do Código de Processo Penal e o juiz pode aplicar a agravante genérica de ofício. Repito, circunstâncias que obrigatoriamente devem constar na peça acusatória. Qualificadoras e causas de aumento de pena. Agravantes genéricas, por conta de haver previsão legal, artigo 385, o juiz pode reconhecer de ofício, e aí, mesmo que não estejam narradas, haverá o seu reconhecimento. Então, pessoal, atentar, porque há elementos na peça acusatória que são essenciais e não podem faltar, e há elementos que são acidentais e que, em algumas circunstâncias, eles podem até faltarem, que não vai, e aí, impedir a reação, não vai impedir, dificultar a defesa do acusado. Ok? Por isso que se diz que a jurisprudência rechaça sempre a denúncia chamada genérica. Denúncia genérica. O que vem a ser denúncia genérica? É aquela denúncia geralmente relacionada aos crimes societários, em que a empresa tem vários sócios, eles praticaram crimes societários, são as condutas previstas ali na lei de falência, lei 11.101 de 2005, e o Ministério Público oferece a denúncia sem individualizar a conduta de cada acusado. Essa é uma denúncia genérica, imputando todos os crimes a todos os acusados. Pessoal, isso aqui me ocorreu agora e é de suma importância. Quando há concurso de agentes e a peça acusatória é oferecida contra mais de um acusado, tem que haver a individualização da conduta criminosa de cada acusado. Isso é de suma importância. Por isso que se rechaça a denúncia genérica, porque não se tem essa individualização. E essa individualização é muito importante porque permite o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte aí do acusado. Então, tem que se individualizar a conduta criminosa de cada acusado para que haja o exercício da ampla defesa por ele. Sob pena, inclusive, de gerar até uma inépcia da inicial, sob pena dela ser considerada uma criptoimputação, como diz Antônio Scarance, por conta de defeito na narração fática. Ok? Então, assim, pessoal, denúncias genéricas, vejam que, em alguns casos, a jurisprudência excepcionalmente até se admite. Por exemplo, em uma situação em que uma quadrilha assalta um banco, uma agência bancária, entram todos os assaltantes de capuz, com a gorra, ninguém vê o rosto de ninguém, e simplesmente, depois, para se oferecer denúncia, individualizar a conduta de cada um fica extremamente difícil. Então, em casos extremamente excepcionais, a jurisprudência tem mitigado o rigor da narração fática na denúncia por conta das circunstâncias que envolvem o caso concreto, ok? Mas isso é via de exceção. Repito, via de exceção, porque todo acusado tem que ter a sua conduta criminosa individualizada na denúncia ou na queixa-crime, sob pena de inépcia. Ok? Um segundo requisito da peça acusatória é a identificação do acusado. Está lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Também a identificação do acusado é a individualização do autor, não da sua conduta. A individualização da pessoa do acusado é a sua qualificação, nome completo, filiação, estado civil, endereço, número de RG, número de CPF e assim por diante. Não é um requisito obrigatório. Por que não é? Vejam o que é que diz o artigo 259 do Código de Processo Penal. Vou voltar lá. Artigo 259 do Código de Processo Penal. E ele vai deixar bem claro que, com relação ao acusado, a impossibilidade de identificação do acusado como seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal. Ou seja, não impede o ingresso da ação penal. Quando certa a sua identidade física. Quando certa a sua identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento, da execução da pena, mesmo depois do trânsito julgado,
Se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação. Como é que se faz isso? Por meio de um aditamento à denúncia, incluindo o nome dele certo, ou retificando, ou informando o nome correto do acusado, por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Todos os atos que foram praticados até esse aditamento são válidos. Portanto, é possível se oferecer a denúncia sem se saber a identidade correta do acusado? Quando, terceiro e como, quando se souber exatamente a sua identidade física. Por exemplo, o acusado, nada contra, mas o acusado é uma pessoa anã. É uma característica física. E esse anã não vai crescer, ele não tem como crescer para desmistificar essa característica. Então, por exemplo, é um anão que portador de 3 tatuagens nas costas, por exemplo, e nada contra também, mas, assim, são características físicas que identificam a pessoa. É uma pessoa que tem uma deficiência física, uma pessoa que não possui o braço esquerdo. Então, pessoal, moral da história, o que eu quero dizer é o seguinte: se houver a identificação física do acusado, é possível se oferecer a peça acusatória sem a sua identificação, sem a sua qualificação oficial. Sem o seu nome, sem o seu RG, CPF, endereço, etc, etc. Ok? Vamos supor que esse acusado, mais um exemplo, tenha 2,20 m de altura. É muito raro. Mas a gente se encontrar um ser humano com essa altura, que mora aqui na cidade ou na comarca, com certeza ele vai ser muito conhecido. Mas aí não se sabe o nome dele, seu endereço, seu RG, seu CPF. Oferece-se, mas sabendo que ele é o autor do fato. Oferece indicando que essa pessoa de altura elevada e tal, até se chegar a ela e se descobrir sua qualificação completa. Ok? Então, pessoal, é um requisito que não é tão rigoroso como a narração fática. Da mesma forma que a classificação do crime, que está lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. É um requisito não obrigatório, porque eu já disse e vou repetir: o acusado se defende da narração fática. O acusado se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da classificação do crime. Portanto, não é um requisito obrigatório. O importante é a narração fática. E aqui se aplica os institutos dessa classificação. Pode ser aplicado os institutos da mutatio libelli. Há uma discussão sobre isso. Eu vou preferir não entrar nela agora, porque pode confundir vocês. Mais à frente do processo 3, vocês vão aprofundar nisso, artigos 383 e 384. Mas, rigorosamente, a classificação do crime não é um requisito obrigatório. Exatamente porque o acusado se defende da narração fática. E o rol de testemunhas, que também está lá no artigo 41, também não é um requisito obrigatório, mas aí pode haver sanções. Por exemplo, o momento adequado para o promotor oferecer o rol de testemunha é exatamente a denúncia. O momento que o querelante tem, o momento processual que o querelante tem para apresentar o rol de testemunhas é quando do oferecimento da queixa-crime. Se ele não ofereceu, o que é que acontece? Preclusão. Preclusão temporal. O juiz não vai ouvir mais testemunhas. Argumentava-se que, não oferecida o rol de testemunha, requerisse ao juiz que ouvisse as testemunhas com base no princípio da busca da verdade real, como testemunho do juízo. Inclusive, o juiz poderia fazer isso de ofício. Por que eu estou falando que podia? Porque, com a adoção do sistema acusatório, já em 88, e agora com o reforço do pacote anticrime, em que o juiz não pode mais ter atividade no processo penal de ofício, determinar diligências de ofício, ele tem que ser provocado. E, mesmo em sendo provocado a ouvir essas testemunhas que não foram arroladas, o juiz pode simplesmente negar sob pena da preclusão temporal, porque o momento certo seria na denúncia ou na queixa-crime para a apresentação do rol de testemunhas por parte da acusação. E eu já aproveito o gancho para dizer que o momento processual que a defesa tem para apresentar o rol de testemunha é quando da apresentação da resposta à acusação, com base ali no artigo 396, 397 do Código de Processo Penal. Então, o momento da acusação é quando do oferecimento da peça acusatória. O momento da defesa, quando do oferecimento da resposta à acusação, sob pena de preclusão. Terceiro, quais são qual o número de testemunha que se pode utilizar? Vou mostrar aqui a vocês rapidinho. O número está relacionado diretamente ao procedimento a ser seguido no processo. Percebam aqui, se for procedimento ordinário comum, podem ser arroladas até 8 testemunhas por fato delituoso. Se for procedimento sumário, 5 testemunhas.
Vou passar rápido aqui porque não tem dificuldade. Procedimento sumaríssimo, lá do Lei dos Juizados Especiais Criminal, 3 testemunhas. Primeira fase do júri, 8 testemunhas. Segunda fase do júri, 5 testemunhas. E lei de drogas, 5 testemunhas. O não oferecimento do rol de testemunhas, repito, acarretará em preclusão. Ok? Há um julgado, pessoal, no STJ, admitindo aí a juntada do rol de testemunhas posteriormente a resposta à acusação. Isso foi um pedido feito pela Defensoria e o STJ respaldou porque o defensor argumentou que não tinha como arrolar naquele momento as testemunhas, porque não se sabia o nome delas, não se sabia o endereço, não tinha qualificação nenhuma, não tinha dado nenhum. Esse caso específico chegou ao STJ, o STJ respaldou o pedido da defesa. É raro e é difícil. Aliás, eu só sei desse julgamento aí. Porque se não arrolou, ocorre a preclusão, aí não vai mais ser possível ouvir mais testemunhas. Além disso, Renato Brasileiro aponta ali, ele é promotor de justiça criminal, aponta ali, ele sempre dá uma pincelada no Código de Processo Penal Militar e diz que lá na denúncia com relação ao crime militar tem que ser demonstradas as razões de convicção ou presunção de delinquência. Com exigência aí do artigo 77, a linha F do Código de Processo Penal Militar. Eu só menciono para enriquecer um pouco, a gente vai avançar, que o nosso Código de Processo Penal é comum. Além disso, a peça acusatória tem que ser escrita em vernáculo, ou seja, em português. Nem combina, né, uma denúncia confeccionada em inglês, em francês, em italiano, por mais que o promotor seja poliglota, ele não vai poder confeccionar a denúncia em uma língua estrangeira. Tem que ser no vernáculo mesmo, tem que ser no nosso bom e complicado português. E de forma compreensível para que o juiz a receba e processe o acusado. Ok? Também a denúncia tem que ser subscrita por um promotor de justiça. É nessa hora que a gente, quando é estagiário do MP, se sente importante, porque todo ato processual praticado pelo promotor, o estagiário também assina. Então, toda denúncia confeccionada, o estagiário vai lá abaixo e assina. É muito interessante. Realmente, há uma responsabilidade, mas isso é muito interessante. E a queixa-crime tem que ser subscrita pelo advogado. Denúncia subscrita pelo promotor, queixa-crime pelo advogado, o advogado contratado para patrocinar o direito aí da vítima. Pessoal, detalhe aqui é o seguinte. Com relação à queixa-crime, repito, ela tem que ser confeccionada subscrita pelo advogado, e o ofendido, ou a vítima, tem que conferir a esse advogado poderes especiais na procuração para que ele possa apresentar a queixa-crime. Além disso, tem que haver poderes especiais na procuração, perdão, tem que ser narrado o fato delituoso e tem que ser indicado ali o nome do querelado e não do querelante. Isso evita que o advogado, uma segurança para o advogado, porque evita que ele venha a ser apontado como autor de eventual crime de denunciação caluniosa. Então, deve haver a outorga de poderes especiais para que o advogado subscreva a queixa-crime. Na procuração, além disso, tem que ter a narração do fato criminoso e a indicação do nome do querelado. Se isso não acontecer, há um defeito da procuração. E como é que se resolve isso? Pode ser corrigida até o final do processo ou algum outro momento. Nós temos aí uma discussão sobre esse ponto. Temos duas correntes. Uma entendendo que, se houver defeito na procuração, ele deve ser corrigido até o momento da sentença. Inclusive, é essa corrente que prevalece. E uma outra corrente diz que, se houver defeito na procuração, como crime de ação penal privada, esse defeito deve ser corrigido, esse vício deve ser sanado dentro do prazo decadencial de 6 meses, sob pena aí de decadência. Ok? Então, assim, pessoal, defeito na procuração, pode haver a sua correção até o momento da sentença, na visão da maioria da jurisprudência e doutrina. E uma outra corrente dizendo que tem que ser corrigido dentro do prazo decadencial de 6 meses. E por falar em prazo, qual é o prazo para se oferecer uma denúncia ou uma queixa-crime? Depende. Se o acusado estiver preso, o prazo é de 5 dias. Se ele estiver solto, o prazo é de 15 dias. Isso está lá no Código de Processo Penal, é a regra geral, mas existe também prazos específicos. Vou repetir. Acusado preso, regra geral, prazo de 5 dias. Acusado solto, regra geral, prazo de 15 dias. Temos prazos específicos, que aí vai para exceção, vou mostrar aqui a vocês. Por exemplo, a lei de drogas, que é um procedimento específico, previsto na lei 11.343, o prazo para oferecer a denúncia é de 10 dias.
independentemente do acusado estar preso ou solto. Código Eleitoral, o prazo é de 10 dias também, independentemente de estar solto ou preso. Lei de abuso de autoridade, prazo de 48 horas. Crimes de imprensa, o prazo é de 10 dias. E lei de drogas, já disse lá, prazo de 10 dias. Código de processo penal militar, réu preso, 5 dias, réu solto, 15 dias, aí vai para a mesma regra comum. E crimes contra a economia popular, o prazo é de 2 dias. Então são esses prazos, pessoal, mas atentem principalmente ao prazo do processo penal, porque se o réu estiver preso, prazo de 5 dias, se estiver solto, prazo de 15 dias. E aí eu pergunto, qual é a consequência do oferecimento de uma denúncia fora do prazo? O promotor recebeu os autos do inquérito policial e ofereceu a denúncia, o réu estava solto, ofereceu a denúncia com 6 meses. Tem alguma consequência? Temos. Vou explicar aqui. Denúncia oferecida fora do prazo pode gerar 3 consequências. Primeira dela, vai dar margem ao ingresso da ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária. Passou o prazo de oferecimento da denúncia, o MP se manteve inerte, o acusado, perdão, o ofendido ou a vítima pode ingressar com ação penal privada subsidiária da pública. Além disso, pode haver a perda de subsídios do promotor. Está lá no artigo 801 do Código de Processo Penal. Em tese, né? Pode haver essa perda de subsídio. E, além disso, se houver excesso de prazo, o réu estiver preso, promotor não ofereceu a denúncia no prazo determinado pela lei especial ou Código de Processo Penal, haverá excesso de prazo aí, haverá constrangimento legal e o réu vai ser solto. Agora, vamos ponderar cada caso, né? Porque o réu preso, Código de Processo Penal comum, o promotor tem 5 dias para oferecer a denúncia. O cara praticou um crime gravíssimo e o promotor ofereceu a denúncia com 8 dias, 3 dias após. O juiz vai soltar esse acusado? De forma nenhuma. De forma nenhuma mesmo. Portanto, a gente deve se apegar aqui às circunstâncias do caso concreto para analisar cada alegação, tanto da parte de acusação como do acusado. Ok? Pessoal, aí nós temos aqui também, além dessas consequências de denúncia oferecida fora do prazo, nós temos agora aqui o recebimento da peça acusatória. Na sequência aqui, o recebimento. Primeira coisa que eu costumo destacar e que eu acho meio que absurdo é o entendimento da visão, o entendimento da jurisprudência, ou a visão da jurisprudência. Por que eu falo isso? O STJ e o STF entendem que o recebimento da peça acusatória é um mero despacho, um despacho de mero expediente. E esse despacho não precisa ser fundamentado. Não precisa de fundamentação nenhuma. Percebam, a pessoa está respondendo a um processo penal, vai responder, foi citada e o juiz não fundamenta a decisão para receber a peça acusatória. O que é que acontece? Aqui eu vou pedir uma pausa a vocês para mostrar o meu clone. Veio aqui, pedi para não ficar mais feio. Tá aqui, ó, dá um tchau pro pessoal. Dê um tchau aí pro pessoal. Diga ao pessoal para ficar em casa por causa do coronavírus. Papai. Oi. Tá bom, deixa o papai continuar aqui. Tem que falar com o pessoal. Tá joia? Papai. Tá no YouTube. Papai tá no YouTube aqui. Então, pessoal, perdão aqui pela distração. Dizia eu que a decisão de recebimento da peça acusatória, na verdade, não é nem uma decisão. A natureza jurídica dele é de despacho de mero expediente e, por isso, o juiz não precisa fundamentar. O juiz que, via de regra, eu vou mostrar que tem exceção, juiz que é mais zeloso, juiz que é mais preocupado, ele fundamenta, sim, e isso é muito digno, porque o estigma do processo penal ainda é muito pesado. Essa decisão tá lá, essa previsão está lá no artigo 396 e tem uma discussão se o momento de recebimento é o do artigo 396 ou do 396A. Percebam que existe uma corrente que entende que o recebimento deve acontecer logo após o juiz ter acesso à denúncia ou à queixa-crime. Teve acesso, analisou, fez o juízo de admissibilidade, ele ali vai lá e recebe a peça e determina a citação e intimação do acusado para ele apresentar a resposta à acusação. Uma outra corrente diz que o recebimento só se dá depois de apresentada a resposta à acusação, com base no artigo 396A. Prevalece o entendimento da primeira corrente, prevalece majoritariamente. O juiz está de posse da denúncia ou da queixa-crime,
está analisando ela ali, fazendo juízo de admissibilidade, ele recebe e determina a citação. Essa é a corrente que prevalece. Ok? Só para mostrar a vocês como é que se dá esse procedimento e aclarar melhor, vou voltar aqui o material para vocês visualizarem aqui melhor. Me permitam aqui. Recebimento da peça acusatória, procedimento. Oferecimento da peça acusatória, recebimento dela com base no 396, a depender da corrente, citação por hora, por mandado, por edital, por hora certa, resposta à acusação, peça de defesa obrigatória, recebimento da peça acusatória na visão de uma segunda corrente, artigo 399, eu falei 396 mais 399. Se for o caso, absolvição sumária com base no artigo 397, a gente vai estudar na próxima aula. E aí, se o juiz não absolver sumariamente, designa audiência de instrução e julgamento, depois alegações finais, oral ou imemoriais, sentença e depois da sentença, recurso. Se não houver, se houver recurso, se não, transita em julgado e vai partir para a execução. Detalhe, em regra, pessoal, esse despacho, essa decisão do juiz que recebe, ele é irrecorrível. Percebam, se o juiz rejeitar a peça acusatória, dessa decisão cabe recurso em sentido estrito. Se o juiz recebe, não há previsão de recurso, via de regra. Via de regra, mas temos exceções. E aí eu retorno aqui o material com vocês. Por exemplo, a lei de imprensa é uma exceção. Contra essa decisão que recebe crimes de imprensa, cabe recurso em sentido estrito. Crimes que são julgados originariamente pelos tribunais, Lei 8.038, da decisão que recebe, cabe agravo regimental. E, como diz a jurisprudência, não há previsão de recurso, mas se o acusado entender que há um constrangimento legal, ele pode impetrar tranquilamente um habeas corpus. Ok? Então, via de regra, não há recurso para decisão, para combater a decisão de recebimento da peça acusatória. O acusado fica a ver navios? Não. Ele pode impetrar um HC. E, a depender da circunstância, pode até ser acatado. Ok? Pessoal, exceções são essas que a gente viu, cabe recurso. E, na hipótese de que há defesa preliminar no procedimento, o juiz... Eu falei que o juiz, quando recebe a peça acusatória, recebe mediante um despacho de mero expediente. Não precisa ser fundamentado. É a regra geral também. Esqueci de mencionar, mas há exceções. Todo procedimento em que se prevê a defesa preliminar, e ela é diferente da resposta à acusação, aí o juiz, ao receber a peça acusatória, deve fundamentar. Por exemplo, procedimento funcional, procedimento do artigo 514 do Código de Processo Penal, que investiga aí e processa crimes funcionais praticados por funcionário público. Nesse procedimento está prevista lá a defesa preliminar. Após o oferecimento, o juiz, sem fazer qualquer análise, intima o acusado para oferecer uma defesa preliminar. Intima e não cita. Depois dessa defesa preliminar, o juiz recebe ou não a peça acusatória. Recebeu, aí ele cita para apresentar a resposta à acusação. Então, assim, todo procedimento que prevê defesa preliminar, o juiz é obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória. Todo procedimento que prevê a defesa preliminar, que não se confunde com a resposta à acusação. A defesa preliminar, pessoal, é aquela apresentada entre o oferecimento e o recebimento da peça acusatória. Entre o oferecimento e o recebimento. A resposta à acusação, o juiz, o acusado apresenta após haver o recebimento da peça acusatória. Ok? Tem essa diferença. Lei de drogas também prevê defesa preliminar. Crimes funcionais afiançáveis, que eu falei lá do artigo 514. A lei de imprensa. Juizado Especial Criminal, Lei 9.099, também prevê defesa preliminar. Portanto, o juiz tem que fundamentar o recebimento da denúncia. E um detalhe interessantíssimo. Recebimento da denúncia por juiz absolutamente incompetente. O que significa isso? A decisão de recebimento da denúncia, ou esse despachozinho de mero expediente, ele é o marco interruptivo da prescrição. Ele zera a prescrição e começa a contar novamente. Crime de homicídio, que tem 20 anos para prescrever. O juiz recebeu a denúncia com 18 anos depois da prática do crime. Interrompeu o curso total da prescrição, o prazo total, zerou e vai ter que contar a partir dali mais 20 anos. E o que acontece é o seguinte, se o juiz for absolutamente incompetente,
e receber a denúncia, essa decisão de recebimento interrompe ou não a prescrição. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo fixou o entendimento de que juiz absolutamente incompetente, se ele receber a peça acusatória, não haverá a interrupção da prescrição. Repito, juiz absolutamente incompetente que recebe a peça acusatória, não haverá aí a interrupção da prescrição. Eu vou até falar o número HC 104.907 do Supremo Tribunal Federal. HC 904.107 do Supremo Tribunal. 104.907 do Supremo Tribunal Federal. Ok, pessoal? Aí não há interrupção. O prazo vai correr normalmente. Vejam bem, o que é que pode acontecer na denúncia? Aqui a gente já está finalizando essa aula. Pode acontecer nela se houver a prática de mais de um delito e se for praticado o crime por mais de uma pessoa, pode haver aí acumulação de imputação. E acumulação de imputação é quando há na peça acusatória a narração fática de mais de um crime, quando se imputa ao acusado ou aos acusados a prática de mais de um delito. E aí, pessoal, a imputação pode ser de duas espécies, objetiva ou subjetiva. A acumulação de imputação objetiva é quando se imputa a mais de uma pessoa a prática do crime, quando narra-se a ocorrência de 2 ou mais fatos criminosos. Cumulação de imputação objetiva ocorre quando se narra a ocorrência de mais de um fato criminoso. Cumulação de imputação subjetiva é quando se imputa a conduta criminosa a mais de um criminoso, a mais de um autor do fato. Ou seja, cumulação objetiva está relacionada a fatos. Cumulação subjetiva está relacionada a pessoas, aos acusados. Ok? Muito fácil de entender isso aí e muito fácil de compreender. Pessoal, o que não se admite de forma alguma na jurisprudência é a imputação implícita. É a acusação narrar o fato sem especificá-lo e sem indicar quem praticou a conduta criminosa. Essa é chamada imputação implícita. A narração do fato é tão defeituosa que há clara ofensa aí à defesa. A hipótese de criptoimputação. O defeito é tão grande que a narração é considerada como uma imputação implícita. E isso é terminantemente proibido, terminantemente rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência, exatamente porque obstrui o contraditório e a ampla defesa do acusado. Beleza? Para fechar aqui, pessoal, na visão de Afrânio Silva Jardim, ele tem uma classificação que diz que trata a imputação de imputação alternativa. E se dá quando a peça acusatória atribui ao réu mais de uma conduta criminosa, porém destacando que apenas uma delas foi praticada pelo acusado. Imagine, narra-se mais de um fato criminoso na denúncia e diz que o réu praticou uma dessas condutas. Chama, na visão de Afrânio Silva Jardim, imputação alternativa. Óbvio que isso aí prejudica o contraditório, prejudica a ampla defesa, o cara não sabe do que vai se defender, aí hipótese até de uma inépcia da inicial acusatória. Ok? Pessoal, aí a gente fecha essa aula aqui, a aula número 4 de ação penal. Na próxima aula a gente volta com aditamento à denúncia, aditamento à peça acusatória. Falaremos de aditamento à denúncia e à queixa-crime e suas consequências, sua classificação e assim por diante, ok? Aula 4, na aula 5 a gente fecha o conteúdo de ação penal, na sequência ação civil e ex delito e a gente fecha nossa ementa. Um abraço a todos.